Ei, líder! Seja muito bem-vindo à comunidade Líderes LEM. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre um ponto fundamental que você precisa entender antes de começar a ler qualquer livro, que são as 5 perguntas básicas. Todos os livros, antes de eu começar a ler um livro, eu me faço algumas perguntas. 5 perguntas, padrões na verdade, eu sempre escrevo na frente dos meus livros, ó. Por exemplo, não sei se você consegue ver aí bem aqui na frente, eu sempre procuro responder essas perguntas, sempre procuro ler elas e escrever. Não tenho escrito em todos os livros porque eu costumo, já conheço as perguntas, eu acabo decorando. Porque dentro da comunidade Líderes LEM, o objetivo é você se desenvolver através da leitura. E nós trabalhamos as 12 áreas da vida através da leitura. Por exemplo, de nada adianta você ler um livro de finanças se você não estiver buscando o desenvolvimento na área financeira. Ou pior ainda, você está querendo melhorar a sua capacidade financeira mesmo, melhorar a vertical ali, a área financeira da sua vida, e você fica lendo um livro sobre relacionamento, por exemplo. Então você precisa ter objetivo antes de começar a ler um livro e não simplesmente ler por ler. Por exemplo, recentemente agora eu terminei de ler um livro que eu ganhei de uma pessoa, Essa pessoa, ela pediu para eu ler, ela falou assim: olha, eu gostaria muito que você lesse esse livro, eu acredito que ele tem muita relação com você. O nome do livro, até especificamente, posso falar para você, é Comunidade Profética. Ele fala sobre profetas, Então eu acho que ele acredita na barba do profeta aqui, Então ele recomendou que eu lesse. E é um livro que eu li, então eu tinha um objetivo. Primeiro era honrar ele com aquela indicação, E ele pediu para eu ler e depois ele gostaria de conversar comigo sobre aquilo. Então eu li o livro, o primeiro motivo foi esse. Então você precisa entender quais são os seus objetivos com relação àquela leitura, para você não se perder na leitura e para a leitura não deixar de ser interessante. Por exemplo, o livro aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, eu estou falando aqui, é a primeira pergunta que você tem que fazer. Então anota aí. Eu sugiro que todo livro, quando você for começar, você tenha essas perguntas, se faça essas perguntas e responda essas perguntas. De preferência, escreva, porque quem lê muito escreve bem, entendeu? Então você precisa escrever. Então, vou colocar aqui a primeira pergunta para você: por que eu quero ler esse livro? Entende? Lembra, no caso, o outro livro, a outra pessoa queria que eu lesse em primeiro lugar, tá? Então eu passei a querer ler porque eu queria honrar o que aquela pessoa pediu para mim, Então eu queria ler por isso, ele queria que eu lesse por outro motivo. Então assim, a outra pergunta: o que eu quero extrair desse livro? Você precisa saber o que você quer tirar do livro. Lembra como eu falei a parte financeira? Um exemplo, esse livro aqui me ajudou muito com relação à minha vida conjugal e com relação à minha vida familiar, Entre relacionamento entre eu e meu filho, por exemplo, entendeu? Então assim, qual o nível de profundidade eu desejo do livro? Tem livros que você vai fazer uma leitura rasa. Por exemplo, cara, tem leitura que você está fazendo só para hobby, e tem leitura que você está fazendo para o seu desenvolvimento específico. Às vezes é um livro difícil, um livro técnico, ou às vezes, por exemplo, a Bíblia, exemplo, Então, qual será a aplicação do que eu vou aprender? Então, assim, como que eu vou aplicar isso aqui? Você precisa entender, porque sabedoria, eu já até falei isso em outros vídeos, entender não é aprender. Entender é diferente de aprender, ok? Aprender é você ir lá e colocar em prática. Se você lê e não praticar o que você aprende, você passa só que você conhece a informação que você recebe, você passa a simplesmente ter obesidade cerebral, beleza? E obesidade cerebral não serve para nada, ok? Então assim, outra pergunta: qual informação mais importante tem nesse livro? Eu quero extrair qual a informação mais importante. Então assim, essas 5 perguntinhas, todo livro você precisa fazer. Essa é uma das técnicas que eu utilizo verdadeiramente, eu utilizo de verdade para eu ler os meus livros, para eu entender. Porque, por exemplo,
Uma vez eu queria desenvolver uma área da minha vida ao qual eu queria deixar de ser procrastinador, por exemplo. Eu queria deixar de procrastinar. Então o que eu fiz? Eu fui lá e comprei alguns livros, e isso dentro da comunidade Líderes Slam eu explico a técnica para você desenvolver especificamente uma área, como que você tem que fazer. Então eu comprei alguns livros específicos direcionados para produtividade. E teve um livro que eu comecei a ler, né? Não vou falar o nome dele aqui agora, não que tenha problema, mas acho que tá até ali, deixa eu ver ali. Direto ao ponto. Eu não consigo ver ele ali agora na minha prateleira, eu não lembro o nome dele. Eu vi que ele não servia para mim. Com relação ele me ensinava coisas como organizar pastas no computador, coisas desse tipo. Então eu não queria saber disso, ok? Então por isso que é importante você saber por que você quer ler aquele livro, para que você não fique perdendo tempo lendo. Então faça essas 5 perguntas e a sua leitura vai ser muito mais produtiva e eficaz. Beleza? Tamo junto. Não se esqueça disso. Líderes Slam, um livro por semana.